E a notícia é: após trabalhar 5 dias, mulher alega doença ocupacional, juiz nega. A autora contou que desenvolveu uma doença na coluna, diagnosticada como discopatia degenerativa, e que o problema foi agravado pelas atividades exercidas na empresa. Ela mesma diz que já tinha problema antes, mas que o problema piorou quando ela começou a trabalhar dentro da empresa, porque ela disse que, embora tivesse sido contratada para uma função ali de auxiliar os farmacêuticos, ela começou a trabalhar na logística, pegando peso e etc. Então piorou a coluna dela. E olha só, ela disse que o trabalho então teria contribuído para o surgimento ou piora da enfermidade, razão pela qual, então, ela pediu o reconhecimento de que a doença ocupacional possui natureza, ela veio do trabalho. Então, ela tem uma doença que veio do trabalho, por conta disso, é uma doença ocupacional. Isto é, relacionada então ao trabalho. Além disso, solicitou uma indenização por danos morais, a rescisão indireta. O que é uma rescisão indireta? Você está trabalhando na empresa e você quer sair com todos os seus direitos trabalhistas. Então, o que você faz? Uma rescisão indireta é como se fosse uma justa causa no empregador. E aí você recebe todas as verbas trabalhistas. Ela também pediu uma indenização pela estabilidade acidentária. Ela disse que, como é uma doença ocupacional, então é um acidente de trabalho, por conta disso, ela tem aquela estabilidade de 1 ano, segundo ela. E o pagamento dos salários do período de afastamento. O período em que ela ficou de atestado médico ali, ela quer que a empresa pague por este período. Por quê? Ela disse que eu esqueci de pôr aqui, tá? Vou ler aqui no computador. Que sozinha a reclamante procurou o INSS passando por uma perícia médica, contudo, teve o benefício negado, sob a justificativa que a reclamante não teria qualidade de segurada. Então, o INSS não deu benefício para ela por conta disso, que ela não tem qualidade de segurado. A empresa, quando foi se defender, disse que não tem qualquer responsabilidade por conta disso e disse que a autora trabalhou só por 5 dias. Ela inicia na empresa, trabalha 5 dias e o restante é de afastamento. Ela não trabalha por conta dos atestados médicos. Sustentou que a doença já existia antes da contratação, que é o que a autora disse na ação dela, que de fato ela já tinha a doença. E que o curto período de trabalho não teria sido suficiente para causar ou agravar o quadro de saúde. A empresa ainda argumentou que não pode ser responsabilizada pelo indeferimento do benefício do INSS, pedindo então que todos os pedidos dela fossem julgados improcedentes. O juiz, quando foi julgação improcedente, deu razão para a empresa. O juiz determinou 2 perícias, uma ergonômica e uma perícia médica. O perito médico concluiu que não havia relação entre as atividades exercidas e a doença apresentada, esclarecendo inclusive que não houve nem progressão, nem piorou o que ela já tinha, durante o curto período, durante esses 5 dias em que ela trabalhou na empresa. Diante disso, o juiz entendeu então que não ficou comprovado o nexo causal ou o nexo concausal. O que é o nexo causal? É que durante o seu contrato de trabalho, você tem uma doença ocupacional. É dali que surge. Tem que ter um nexo, já falei isso pra vocês. Primeiro, você tem que provar que você tem a doença. E segundo, você tem que provar que ela veio do trabalho. O nexo concausal é muito parecido, só que a doença, ela vem antes. Você já tem é pré-existente. Só que durante o trabalho, ela piora, certo? Então, nenhum dos dois. Não foi nem durante o trabalho que ela teve esse problema na coluna e não piorou, não se agravou porque já era uma doença pré-existente. Tá? Então, por consequência, negou o que é uma doença ocupacional, não tem nada a ver. Não vai dar os danos morais para ela. Negou, por consequência, então, a estabilidade. Se não é uma doença ocupacional, também não tem direito à estabilidade. E também dispensou a obrigação da emissão da CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. Então, o juiz negou todos os pedidos dela. Não é uma doença ocupacional, não houve piora do seu problema no trabalho, não tem por que emitir a CAT, o comunicado de acidente de trabalho, porque não foi um acidente do trabalho. A empresa também não tem que pagar por esse afastamento que você teve, porque o INSS não te deu lá o benefício.
Isso é culpa do INSS, resolva com ele. A empresa não tem nada a ver com isso. Ela paga os 15 primeiros dias, depois é com o INSS. Então, negou tudo para ela. Ela ainda pode recorrer para o TRT, porque a sentença acabou de sair, então temos prazo ainda para que ela recorra. Agora, me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.